Querida Irmandade, sempre que Deus prepara ordenações tanto de ancião como de diácono, não há espaço para a liberdade da testemunhança. Sempre Deus dá algum conselho, alguma obra também, e aquilo que é necessário para o ministério ouvir, que todos nós que servimos a Deus temos muita necessidade de conselho, de exemplos, e que isso faz muito bem para nós. E na obra de Deus não há curso de oratória e nem escola para aprender a ser um pregador evangélico. A nossa escola e a nossa preparação é na oração e na obediência da palavra de Deus. Também o que faz um servo receber aquilo que ele deseja para servir o Senhor é a sua busca constante em oração e na leitura da palavra. Até temos uma crítica que diz que os crentes da congregação não leem a Bíblia. Isso nós precisamos reverter. Nossos irmãos a todos devem ter dedicação, buscar o Senhor em oração, nas noites, não só noite, a hora que pode. Aí outro dia falaram as orações das 3 da madrugada. Que oração das 3 da madrugada? A hora que fosse a hora, você esperar 3 horas. Ora o Senhor naquilo que Deus prepara, busca Deus, ora e lê. Orar e ler, com desejo de servir a Deus. Pode escutar o que Deus dá. Quando a pessoa não tem muito prazer de orar, também não tem vontade de orar. Não tendo vontade de orar, também não busca sempre. Mas quando passa a buscar e começa a sentir a presença de Deus, e vê alguma dispensação, e vê algum conteúdo daquela busca que ele tem, e que Deus está respondendo, aí passa a ter um prazer. Aí passa a ter um prazer, e passa a ter prazer contínuo de orar. E conforme vai sentindo o Senhor, a presença e a benção de Deus vai entrando naquele coração. Faça isso. Façamos isso. O irmão vai ver que este prazer morará no teu coração, no meu e de todos. Irmão, esta coisa é sublime. Ninguém sabe a hora que Deus vai mostrar a sua presença para nós. Mas quem está continuamente orando, uma hora ou outra ele visita aquela alma, e alguma coisa que o irmão tem necessidade de saber que está dentro da Escritura, ele abre o entendimento. Aí é que é gostoso. E uma outra coisa que o Senhor dá, os irmãos sabem que nós nos alimentamos dos alimentos que Deus prepara nas refeições e assim por diante. Mas a nossa alma se alimenta das dispensações. Se a gente não busca, não tem dispensação. Quando busca, tem a dispensação, a alma se alimenta. Como é isso? O irmão vai sentir deste jeito. Quando o Senhor te visitar e Ele fizer você sentir a presença dEle, o irmão vai passando a ter mais vontade, mais apetite, mais busca. Aí é Deus. Aí é Deus. Quando a gente está num culto e está ouvindo a palavra, mas naquela palavra que ouve, a pessoa está até meio despercebida. Mas quando põe a comunhão no que está vindo, alguma coisa de profundidade, de ciência, de conhecimento de Deus, alguma coisa nova que Deus está jogando, dando para a igreja, a pessoa se desperta. Quando ele se desperta, acontece o quê? O entendimento dele passa a comer. Agora vocês vão entender.
Muitos cultos a gente vai, ouve a palavra e sai vazio. O entendimento não comeu. Por que o entendimento não comeu? Porque o que o Senhor deu ali foi num nível e você está em outro nível mais alto. O que você busca, o que o teu entendimento pede é alguma substância mais forte, com mais sustentação, é como fala aos Hebreus. Aquele que ainda se alimenta de leite é menino, não está exercitado nas coisas sólidas, mas o que come alimento sólido é que em razão do costume está exercitado e a palavra que vem, o entendimento dele pega. Vai acontecer isso com muitos aqui. Vai acontecer isso com muitos. E as dispensações de Deus vê. Quando num culto a gente diz, mas hoje não tirei proveito. Não fique triste, receba esse conselho, é que o irmão já está querendo comida mais sólida, já não é docinho e pirulito. Docinho e pirulito é para a Irmandade Nova, o crente recém-convertido. Os mais antigos dizem, irmão, hoje eu comi. Oh, que palavra boa, porque teu entendimento está alto, está preparado para a comida sólida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, a nossa preparação vem de Deus, das orações, das buscas e do desejo de ter. Quem busca, Senhor lhe dá. Aquele que não busca, irmão, não tem com quê. O Senhor tem prazer de dar dom para alguém, mas daquele que granjeia. O que não granjeia, o que enterra, esse vai ficando sempre nos primeiros rudimentos. Como Paulo falou aos Coríntios, eu quando estive convosco não pude dar nem manjar e nenhum alimento mais forte, porque vocês não podiam. Ainda havia entre vocês contenda, inveja e dissensões. Tudo isso é alimento fraco. É a pessoa que quer viver na carne, discutindo, brigando, em enfrentamento. Mas o alimento sólido é aquele que perdoa, é aquele que exorta, é aquele que ensina, é aquele que tolera, é aquele que tem paciência, é que ajuda o próximo. Haja comida forte para a irmandade, e nós crescermos no entendimento. Então, queridos irmãos, o crescimento nosso, sairmos dos primeiros rudimentos e atingirmos a estatura de varão perfeito, e devemos crescer no entendimento, na força do poder de Deus. É como Paulo escreve, que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento. Quem tem os olhos é o corpo, mas Paulo fala assim, o entendimento também tem uns olhos. Se os olhos do entendimento abrir, você vai enxergar muita coisa. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus preparou, queridos irmãos, essa ordenação hoje de dois irmãos, irmão Paulo e irmão Mário, e também é uma benção muito grande aqui para São Paulo, que foi orado por um bom número de servos, e ainda pela estatística, ou pelos números que temos assim colhidos, ainda dos que tinha era 570 e tanto, e com esta reposição está indo só 540, ainda está faltando uns 30, 40 para atingirmos o número que tínhamos antes da pandemia. Ainda não repôs nem o mesmo plantel. Está vendo? E outra coisa, esse atingir o novo o plantel, irmão, é a coisa mais fácil, porque na obra de Deus, queridos irmãos, o que tem de gente boa, o que tem irmão que tem dom, o que tem irmão seguro, o algum está segurando ele.
o que tem de gente que quer servir a Deus. É muito. Se precisasse o dobro, tem. O triplo tem. E eles vão ter, se não tem naquele 10 minutos, a hora que põe a mão na cabeça aqui, desce fogo. Então, irmãos, nós temos um privilégio que o nosso professor, o nosso instrutor, sabe quem é? É o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? É aquele que ditou a Bíblia para os escritores escreverem. Um tempo esse aqui, 100 anos, vinha outro, 50, 200 anos depois vinha outro, tudo encaixando, e um não desentosava com o outro, tudo na sequência, tudo organizadinho, tudo dentro de uma guia, de uma direção. Pedro escreve: e os homens, os profetas e reis que escreveram, não para eles, mas para nós, eles ministraram estas coisas, que agora vos foram anunciadas. Não para eles, mas para nós. Pelo quê? Pelo Espírito pelo Espírito Santo que neles havia, ensinou o Evangelho, ensinou a salvação. O Cristo que estava escondido nos mistérios de Deus, e que está escrito, esse Cristo que existia ainda antes da fundação do mundo. Está lá Pedro falando, esse Cristo que existia ainda antes da fundação do mundo, conhecido. Ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, conhecido pelos anjos, conhecido pelo maligno que foi expulso. Ele foi conhecido antes de ser anunciado ao mundo, e hoje é a grande benção da toda a humanidade. Cristo, que veio ao mundo para trazer a ressurreição a toda a humanidade. O mundo vivia e morria e da sepultura não saía. Agora quem crê em Cristo vai para a sepultura dormindo, e ao soar da trombeta, quando ele voltar, nós nos levantaremos. Glória. Quer dizer que a morte foi banida do mundo. Morte não é mais morte. Morte hoje para o cristão é um sono. Ele não disse para os discípulos que estavam perto, disse: Lázaro não está morto, ele dorme. A menina, 12 anos, não está morta, ela dorme. Por quê? A morte para ele é um sono. Quando ele fala com a morte escuta, a morte sai. Quando Maria e a sua irmã Marta chorou perto do corpo de Lázaro, ele não escutou, mas a hora que o Senhor chegou, 4 dias depois, perto da sepultura, disse: Lázaro, sai para fora. Ouviu? Mas como que ouviu? Ouviu, por quê? Ele é a voz da ressurreição. Essa voz, irmão, nós vamos ouvir na volta dele, nas nuvens, gritará junto com a trombeta e clarim, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venha,
sobre o pouco vocês foram fiel, naquela fala vocês não me viram, mas enxergaram, ouviram o evangelho, alguém anunciou, naquele pouquinho você creu e ficou firme agora, então venha, sobre o muito te colocarei. Não é divino, irmão? Tem coisa mais bonita do que essa? Povo de Deus, vamos servir o Senhor de coração, nada de ficar aí emburrado, não vou congregar mais. O músico já diz, eu não vou tocar por causa do encarregado da orquestra. O cooperador de jovens já fica nervoso com as crianças, a esposa já fica brava com o marido, e o marido chega tarde para não vir na igreja. Pode parar com isso. Hoje é dia de mudar. Devemos ter esse fervor, como teve aquele homem lá de Israel, era Josué e Caleb, né? Caleb, quando ele foi convocado para entrar na terra, ele já chegou às margens assim, para entrar na terra santa, mas ele viu ali que o povo não ia, tem um povo temeroso, medroso, e lá tem inimigo, e lá tem bicho, e lá tem os anaquim, os elefantes, como é que falam, os gigantes, não vamos não. Ele falou, aqui Moisés, eu quando saí do Egito, eu tinha 40 anos, caminhei 40 e tantos anos, já faz 4, 5 anos que nós estamos aqui nessas margens, e não vai nem vem, agora está na hora de decidir, pode falar, eu vou. Você vai, vou. Não tenho medo. É a mesma força que eu tinha lá com 40 anos, eu tenho ela agora. A mesma força que eu pego no cabo da espada é o mesmo pega. Pode autorizar que nós vamos. Foi ele mais outro, entrou lá e viu o que tinha. Disse, é gigante, mas não é tanto. Tem coisa boa lá, tem até o igual. Olha o caixão de uva que nós trouxemos aí. Dá para vocês comer? Qual? É isso aí o que tem lá. Irmão, e o povo foi e entrou. Antes tinha ido acho que 24, 2 de cada tribo. Tudo medroso. Crente medroso não vence. Crente medroso deita na estrada. Pode levantar, crenta também. É crenta que fala? Também. Toda hora desanimada. Ai, estou desanimado. Só pensa em cadeira e sentar e parar e reclamar. Nada tá bom. Um dia a geladeira, outro dia a cor da casa, outro dia o problema, outro dia o marido, outro dia o filho, outro dia a escola, outro dia o professor, está sempre reclamando. Para de reclamar e começa a dar glória a Deus. Vamos, para de reclamar, irmão. Teu patrão é ruim, você quer um patrão bom? Não tem. Você quer empregado bom? Também não tem. O patrão acha o empregado ruim e o empregado acha o patrão ruim. É isso, é as coisas. O mundo é desse jeito. O que nós temos é que conformar-nos como que somos e aquilo que Deus prepara de ser. É só estar animado, tudo vai embora. O mal vai embora. É a palavra, o conselho que Deus dá nesta noite, tanto para a Irmandade como para o ministério que está aqui, os que têm que atender a obra de Deus. Hoje está chovendo, hoje está frio, e lá no hospital é demorado, e o estacionamento até eu voltar. Não fica pondo obstáculo. Vai onde o irmão for, não encontra milagre. Se o irmão não for, não venha reclamar que Deus não faz obra contigo. O Senhor te devolve. Você não faz nada, o que você quer que eu faça? Deu para escutar?
Os que vê milagre na obra de Deus é o diácono que sobe lá na periferia, sobe lá como é que vocês falam, nas favelas. Outro que entra lá na periferia mais pobre. Quem é o ancião que vê os milagres? É aquele que vai anunciar, é aquele que vai na reunião familiar, é aquele que vai orar nos hospitais, é aquele que está orando, é aquele, depois que você sair me avisa e eu vou lá te visitar. Quando vai lá já vê o milagre, Deus operou, pronto. Está no meio do povo. Como que é isso aqui? Isso aqui. Pessoa cuida de ovelha e não cheira a ovelha, sinal que não está no meio das ovelhas. Veja aquele irmão lá, ele cheira a ovelha. A roupa dele, o que ele fala é da irmandade, é da benção que viu, é do milagre que encontrou, é do menininho, é da gravidez, é do kit bebê, tudo dele. A roupa que ele pegou, os móveis que ele carregou. Por quê? Ele cheira a ovelha, está no meio das ovelhas. Então tem que contar, tem maravilha que contar. Agora, quem não faz isso, irmão, ainda vem reclamar? Vai para o outro lado, rapaz. Aqui é de quem trabalha. E assim Deus tem nos ajudado nesta bendita obra, e todos nós, os novos que estão sendo ordenados, os mais antigos, todos nós, o nosso salário não é em dinheiro e não é em bens terrenos. O nosso salário é vida eterna, se formos fiéis. E depois de fazer tudo o que o Senhor mandou, nós temos que ter a grandeza, chegar diante de Deus em oração e dizer: sou um servo inútil, que eu só fiz o que tu me mandou. Querendo dizer com isso, eu fiz, mas ainda estou te devendo muito. Glória ao nome santo do Senhor. É o que Paulo, ainda o Senhor mandou a palavra, é o que Paulo falou a Filemão. Ô Filemão, se esse Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta. Não tem jeito de você recusar esse Onésimo, porque se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta e eu te pago. E eu da minha própria mão estou escrevendo. Isso não é só uma conversa. Você tem um documento que é para você pôr na minha conta. Eu escrevi, está aí. E outra coisa, sabe, Filemão? Se você acha que eu te devo alguma coisa que não seja justa, faz o seguinte: você não pôr na minha conta, tudo bem. Mas eu te digo uma coisa: você nem precisa pôr na minha conta, porque a mim mesmo você me deve. Você me deve. Como é que você vai pôr na minha conta uma coisa que ainda você me deve mais? Pediu perdão pelo Onésimo, intercedeu para ser recebido, elogiou Filemão, falando: você vai fazer além do que eu te pedi, e ainda cobrou ele. E depois, ainda no final, ele diz: ô Filemão, faz o seguinte, eu sei que você vai fazer além do que eu te pedi, mas faz assim, ora a Deus por mim, que se Deus me enviar, dentro de pouco tempo eu vou passar aí na tua casa, prepara-me posada. Ele cobrou o camarada, intercedeu pelo servo, entendeu que aquilo não era objeto de se cobrar, falou que ele estava fazendo um grande negócio recebendo o Onésimo, porque se eu te mandasse, você ia obedecer, porque eu te pedi, mas eu não te peço, deixo na tua voluntariedade. Se você aceitar e diz, manda ele vir, é Deus que vai te pagar, o compromisso teu é com Deus. Irmão, mas deu uma escola para o Filemão e diz: prepara-me cama aí que eu vou posar na tua casa. Depois de cobrar, fazer tudo, ainda prepara a cama, prepara a comida. Nada de ficar de mal, nada de ficar bicudo.
Você sabe que nós dois somos amigos. E depois ele diz uma parte: se me tem por amigo, faça tudo isso. Glória a Jesus. Irmão, nós temos que ter um espírito assim, alegre, feliz. Nada é de maldade, tudo é para bem. Quanta coisa errada vem na vida de um e de outro. Se Deus estiver com nós, iluminar nós, o mal que era para vir, vira em bem. Não, vocês querem ver que o mal vira em bem? Quando o Balaque, aquele profeta Balaão, foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, aí esse povo, amaldiçoa ele para mim. Não posso amaldiçoar aquilo que por Deus é bendito. Deus abençoou esse povo e ninguém pode revogar a sentença de benção em cima dele. Quando começou a falar, em vez de falar contra Israel, diz: ó Israel, contra ti não há maldade, em vocês não foi visto o pecado, o tiro saiu para culatra. Não tem maldade e não chega, irmão. Agora escuta isso aqui: maldade, coisa mal feita, coisa encomendada, espírito de bruxaria, espírito de derrota e de maligno, espírito das trevas, suma! Glória a Deus. Aí Balaque falou: bela coisa que você fez, viu, Balaão? Chamei para você para amaldiçoar e você abençoa. Foi claro, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Essa coisa é bendita lá desde os dias de Abrão. Eles estão abençoados lá em Abrão e eu aqui montado num mulo vou amaldiçoar o que é de Deus? Mas sai daí. Irmão, se alguém levantar alguma coisa contra nós, pode estar certo. A oração em comunhão e pedindo de coração, os espíritos vão embora. Deus seja louvado.